Eclesiástico, capítulo 3, parte 2. O livro de Eclesiástico não faz parte do cânon bíblico porque é considerado um livro apócrifo pelas comunidades protestantes, já que pensam que não é inspirado nas Escrituras. Por isso, os evangélicos e os católicos consideram apenas os 66 livros do Antigo e Novo Testamento como as Escrituras, as quais reconhecem como autoridade divinamente inspirada. No entanto, eles não são quem para decidir o que é o Antigo e o Novo Pacto, já que não têm ideia do que isso realmente significa para Deus. E ao não incluírem esses outros escritos nas versões mais conhecidas, é uma demonstração de que, quando viram que é mencionado o mandamento de Deus sobre honrar os pais espirituais e que isso iria contradizer o que Moisés escreveu, tentaram ocultar a verdade para não terem que deixar seus deleites terrenos. O verdadeiro e único Deus é e sempre foi pai e mãe, e embora argumentem e discutam contra esta verdade, jamais poderão mudar esta realidade. Então, Cristo Lisbeth sugere que você aceite os pais espirituais para que seu pecado de não crer nela seja perdoado e você possa adquirir a prolongação de seus dias, que é obter a vida eterna da parte de Deus. Vamos ler o que diz em Eclesiástico 3. Filhos meus, escutem-me, que sou seu pai espiritual. Sigam meus conselhos através do meu Cristo, sua mãe espiritual, e se salvarão. O Senhor, Cristo Lisbeth, quer que o pai seja honrado por seus filhos e que a autoridade dela, a mãe, seja respeitada por eles. Aquele que respeita sua mãe alcança o perdão do pecado. Respeitar a mãe é honrar o pai, porque você aceita a obra de Cristo de ser feito seu filho espiritual, nascido do ventre universal dela, que é uma com o Pai. E quem honra sua mãe espiritual reúne uma grande riqueza, ou seja, entesoura a sabedoria de Deus, pois Deus Mãe é a sabedoria do céu, que hoje está presente diante de vocês. Aquele que respeita seu pai espiritual receberá a alegria de seus próprios filhos, e quando pedir em oração, o Senhor o escutará. Quando diz seus próprios filhos, refere-se aos bons frutos que essa pessoa produzirá espiritualmente, pois nem todas as pessoas têm filhos, assim como nem todos têm pais para poder honrá-los. Por outro lado, na justiça de Deus, sim temos pais espirituais, e para sempre, se é que queremos viver eternamente. Aquele que honra seu pai espiritual terá longa vida. Quem respeita sua mãe espiritual será premiado pelo Senhor com a vida eterna que provém de Deus, a mesma que Deus Pai. Melquisedeque outorgou a ela. Então obedeçam a seus pais espirituais, como se fossem seus amos, com o temor reverente de Cristo. Filho meu, honra teu pai espiritual com as boas obras e palavras que têm peso, aquelas que eu, Cristo Lisbeth, te ensinei, e assim receberás todo tipo de bênçãos. Isto é, receberás todos os armamentos de Cristo mesma para vencer o último inimigo, que é o diabo e a morte. É em Cristo Lisbeth que somos abençoados, com todo tipo de bênçãos espirituais, e é porque sua manifestação é para dar a conhecer a Deus tal como é, pai e mãe, homem e mulher. Essa é a única maneira pela qual todas as promessas de Deus se tornarão realidade em nossas vidas. Porque a bênção do Pai, ao nos dar seu Cristo, a ajuda idônea do homem, Cristo Lisbeth, a rocha firme, a pedra angular e o fundamento sólido, dá raízes firmes a uma família, mas amaldiçoar a mãe espiritual arranca-a de raiz de sua mente. Se você amaldiçoa sua mãe espiritual, Cristo Lisbeth, aquela que dá a conhecer quem é o Pai espiritual e quais são seus mandamentos, então, por sua raiz de amargura, ciúmes e ódio sem razão contra sua mãe espiritual, ela será retirada do templo, que é sua mente, e Deus vê isso como a mais horrenda blasfêmia. Aquele que abandona seu pai espiritual, Melquisedeque, ofende o Senhor, Cristo Lisbeth, e quem provoca a ira de sua mãe espiritual, Cristo Lisbeth, é amaldiçoado por Deus Pai, Melquisedeque. Amém.